Bom dia, bom dia. Deixa eu ver o que aconteceu aqui. Bom dia, sejam bem-vindas à nossa live de segunda-feira, nossa segunda. De novo, esse é o tema da nossa live hoje. Então, se você está chegando aqui e sente que precisa de um renovo para sua vida, que você quer se conectar mais com aquilo que Deus quer de você, fica aqui. Fica aqui que a gente vai ter uma conexão, a gente vai ler a palavra e a gente vai se conectar mais com Deus. Deixa eu encaminhar aqui para algumas pessoas. Deixa eu colocar ao vivo aqui também no YouTube. O YouTube fica aparecendo no celular aqui, mas vai ficar assim. Pronto, estamos ao vivo também no YouTube. Sejam bem-vindas à nossa live semanal, Segunda Profética, onde Deus colocou muito forte no meu coração esse ano. Ludmila, fale mais do meu amor para as pessoas. Fale mais do que eu e transborde isso na vida das pessoas para que elas também sintam o meu amor. Então eu tô aqui como uma filha de Deus, assim como você também é filha de Deus, para te dizer o quanto você é amada, o quanto você tem promessas incríveis para viver na sua vida, o quanto Deus quer que você cresça, que você amadureça para receber cada vez mais do que Ele tem para você. Lígia, mas hoje a Lígia tá em todas. Lígia vai passar o dia comigo aqui. E o objetivo dessas nossas lives segunda é justamente falar do amor daquele que te criou, daquele que você é filha, o amor que ele tem por você e o que ele espera de você, para que você amadureça, para que você cresça e você esteja pronta para viver uma nova fase na sua vida, para você viver um novo, para você respirar de uma forma diferente, para que você enxergue as coisas de uma forma diferente. E ele me entregou uma palavra. Nós vamos começar essa nossa. Eu quero até colocar depois um louvor, mas eu não sei se. Oi, Elizabeth, seja bem-vinda. Eu não sei se o Instagram. Fico com medo do Instagram me tirar do ar, sabe? Mas depois eu quero colocar um louvor aqui para vocês que tem muito a ver com isso que a gente vai falar hoje. Eu gosto muito de louvor, foi assim que eu comecei a me conectar mais com Deus. Eu não me sentia pronta para falar da palavra de Deus, eu achava assim, quem sou eu? Mas quando Deus salvou a minha vida pela terceira vez, eu comecei a me incomodar. Eu falei assim, Deus, o que o Senhor quer de mim então? Por que o Senhor me salvou, né? Não deixou eu morrer quando eu nasci, depois eu tive um outro quando eu estava na piscina, eu quase morri, depois quando ele nasceu, eu quase morri de novo. E eu fiquei pensando, Deus tem algo. E eu quero trazer isso no seu coração. Deus tem algo para sua vida. Não pense que você está aqui por acaso. Você está aqui com um propósito. Você foi criada para que essa geração fosse influenciada por você. Seja por meio dos seus filhos, seja por meio da sua família em primeiro lugar, por meio da sua voz, por meio dos seus livros, por meio das suas mentorias, por meio das suas aulas, por meio do seu negócio, por meio dos seus produtos. Deus te criou para você viver aqui durante 80, 90, 100 anos, para que você impactasse essa geração. Essas pessoas que você vai conectar, elas precisam do que você tem. E você não pode ser tão... Quem está no YouTube? Você não pode ser tão egoísta a ponto de não compartilhar o que Deus faz na sua vida. Você vai gastar a sua vida pelo quê? Pelo que você está gastando a sua vida? Vai ser algum tópico aqui que a gente vai trazer.
E eu vou começar lendo uma palavra que Deus colocou aqui para mim, que está em Sofonias. Sofonias é um profeta. Oi, Esther, seja bem-vinda. Sofonias é um profeta e é bem curtinho assim o livro dele. Tem 3 capítulos só. E eu vou ler o capítulo 3, o versículo 17. E ele diz assim: o Senhor, e essa palavra é para você, o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele regozijará, ou deleitará, ou se agradará em você. Com seu amor, a renovará, fará algo novo para você. E ele regozijará em você com brandos de alegria, ou com louvores, ou com cânticos de alegria. Pega essa palavra e leve para o seu ano, para a sua vida. Viva essa palavra. Viva que Deus tem algo, Deus se agrada em você. Deus tem algo novo para você. Deus se alegra quando você está próximo dele. Se você se distanciou por algum motivo, volte. Volte para perto de Deus, volte para viver aquelas maravilhas e promessas que Deus tem para você. E quando a gente está falando sobre isso, como viver esse novo? Então, como eu fazer, como eu levar essa palavra para a minha vida e viver esse novo? Muitas vezes eu me distanciei também de Deus, mas Deus está criando uma nova geração de mulheres que elas têm mais disciplina e elas vão viver a poderosa palavra de Deus, uma poderosa promessa nas suas vidas, porque elas são disciplinadas e maduras para receber isso. E antes de eu entrar na live, eu não ia falar sobre essa questão. Mas Deus colocou na minha mente, aqui no meu coração, uma história. Que é uma história de quando Michelangelo, que é um artista, escultor muito conhecido, né? Ele foi questionado por Leonardo da Vinci sobre aquela estátua, né? Aquele monumento dele que chama Davi. E o Leonardo da Vinci perguntou para ele como que ele fez essa estátua, como é que ele chegou a isso. E o Michelangelo, ele respondeu para Leonardo da Vinci: eu peguei uma pedra e eu só tirei tudo que não era Davi. Aí isso tocou tão forte no meu coração e me emocionou. Por quê? Porque para nós vivermos o novo de Deus, a gente precisa ser como Davi e nos deixar ser moldada como Michelangelo moldou a pedra, para tirar tudo que não é Davi. E hoje na sua vida, o que faz parte da sua vida que não é Davi? Ou seja, Davi é uma analogia para o que Deus quer de você. A pedra é uma pedra bruta, onde você tem vários elementos, várias coisas, mas ela não tem forma. E Michelangelo é como se fosse Deus, tirando tudo que não é Davi, você se permitindo tirar tudo que não é Davi. E quando eu comecei esse ano, eu pensei justamente isso. Eu quero que você pense, porque você lá no fundo do seu ser, você sabe o que você tem que eliminar da sua vida, que não é Davi, que não faz parte dos planos de Deus para você, que está te sugando a sua energia, que está te tirando do caminho que Deus quer para você. Leve isso para você. Tire tudo que não é Davi. Só tire tudo que não é Davi. Só tire tudo que não é de Deus. Só tire tudo que te incomoda. Só tire tudo que te suga. Só tire tudo que não está te levando para o caminho que Deus quer. E a gente precisa de alimento. A gente precisa de alimento. O que é esse alimento? Para que a gente permaneça nessa jornada e nós tenhamos disciplina, como eu disse no começo da live. Disciplina para
seguir os planos de Deus. Uma primeira fase, talvez a gente ainda está perdida e nos perguntando: o que é o meu propósito? Como viver o que Deus tem para mim? Qual é o meu chamado? Essa é uma primeira fase. E Deus coloca em mim que esse renovo, esse viver o novo para esse novo momento, para essa live, ele está ligado a você já sabe qual é o seu chamado. Lá no fundo você já sabe. Você já sabe qual é o seu propósito. Lá no fundo você já sabe. Por que que você está fugindo? Por que você está colocando coisas na sua vida que não está relacionado ao seu chamado? Por que você está se sabotando? Por que você está correndo de antemão? Por que você não está tirando tudo que não é Davi? Porque você não está com o alimento certo. E quais são os alimentos certos? Orar, jejuar, ler a palavra, ir à igreja, estar num ambiente onde pessoas falam sobre esse assunto e não com pessoas que estão fora desse propósito. Porque nós somos falhas. Nós somos falhas. Nós temos uma tendência da carne de fugir, de nos sabotar, de acreditar em mentiras, mas não é isso que Deus quer para nós. E Deus, ele está totalmente disponível, como nessa palavra que eu disse aqui, ó. O Senhor, os seus deuses, está em você, está no seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você, com seu amor ele te renovará. Ele espera por você. Então é você que tem que ir até ele, porque ele já está. Entende? Deus já está. Deus é. Eu gosto muito de quando o André Fernandes fala: Deus não existe, Deus é. Ele é, ele já está dentro de você. Ele já fez todas as coisas. É nós que precisamos ter mais conexão e entender mais dele. Então, orar, jejuar, fazer devocional. Para que nós possamos ter mais sensibilidade ao que ele quer. Eu não sei vocês, mas eu tinha muito isso. E às vezes eu ainda tenho. Como diferenciar o que é de Deus e o que não é de Deus? Como diferenciar, então, o que eu tenho que tirar para chegar até Davi? Quais partes, então, eu vou tirar para chegar até Davi? Para chegar até o propósito? Então, o que eu tenho que tirar? Sabe o que acontece? É que lá no fundo a gente sabe o que tem que tirar. Só que a gente está meio a tantos barulhos. O que são esses barulhos? Vícios, internet, pessoas que a gente segue, pessoas que a gente escuta, a nossa própria mente, hábitos que nós temos, atitudes que nós temos que são só barulhos e não deixa a gente ouvir o que está lá dentro do nosso interior, que é Deus falando conosco. Então a gente tem que silenciar e retirar. Muitas vezes retirar, a gente ficar perguntando para amiga, ou para terapeuta, ou para mãe, ou para não sei o que fazer, e a gente ouvir mais de Deus o que a gente tem que fazer. E a gente silenciar. E Deus, ele não é assim, ó. Deus, preciso de uma resposta. Eu quero, ó. Tá vendo agora? São 9h25, Deus. Faz o seguinte, eu quero uma resposta às 10 horas, tá, Deus? Faz o seguinte, me dá uma resposta até 10 horas, tá, Deus? Então tá. Aí você vai trabalhar, você vai limpar a casa, você vai atender cliente, você vai vender, você vai abrir loja, você vai não sei o quê, papapá, naquela correria. Aí chega 10 horas, Deus, cadê minha resposta que eu queria? Eu perguntei aqui, ó. Não é assim. Deus precisa de relacionamento, você precisa ir se esvaziando para você conseguir chegar lá na profundidade de Deus. E às vezes a gente tá tão ansiosa, afobada, na velocidade que a gente quer, porque eu também sou assim, né? Quero tudo para ontem, sou executora, quero coisa rápido, faço. Só que tem coisas que a gente fala que é no tempo de Deus, e no tempo de Deus não quer dizer que a gente vai sentar e vai falar assim, mas é no tempo de Deus. Não é isso. O tempo de Deus é você ter relacionamento suficiente para que Deus faça na sua vida
você amadureça para que Deus faça na sua vida, de acordo com o tamanho da sua fé, de acordo com o tamanho do seu relacionamento, de acordo com o tamanho da sua maturidade. E aí Deus vai fazendo no tempo dele, mas vai depender de você. Porque Deus é como se fosse aqui, ó, tudo. E você vai crescendo, você vai evoluindo e Deus vai derramando sobre você as suas promessas, as suas bênçãos, porque ele já tá ali. Só que você precisa amadurecer para chegar lá. Então, o que eu quero que vocês pensem, que eu até coloquei alguma lista aqui para mim. Cada uma vai ter a sua lista. Do que você precisa limpar na sua vida para ouvir mais a Deus? Quais são as coisas boas e ruins? O que eu preciso cuidar mais, talvez, do meu corpo, da minha alimentação? Eu preciso ler mais a palavra? Eu preciso ter um tempo mais a sós, secreto com Deus? Eu preciso, talvez, eliminar alguns vícios que eu tenho, eliminar algumas pessoas da minha vida. Eu preciso cuidar com mais, me autoconhecer mais e cuidar mais de mim. Cuidar mais da minha casa, ser mais feminina. Enfim. Eu sei que cada uma de nós, lá no fundo, nós sabemos o que nós temos que fazer para chegar. Porque é algo que está intrínseco na gente, é algo que Deus já nos criou com isso. E não é no mundo externo que nós vamos achar. É no interno. Tá? E é assim que Deus vai transformando a nossa vida. E às vezes, na última live, nós falamos um pouco sobre o medo, né? Pra gente finalizando aqui, que eu quero colocar um louvor para vocês, ver se a gente consegue ouvir e a gente fazer uma oração para finalizar. Mas fica aí, me fala se tá fazendo sentido para você, tá? Comenta, pegou alguma parte aí que levou pro coração, que impactou. Porque na última live nós falamos sobre do outro lado do medo, foi o tema da nossa live da semana passada, né? E o que nós encontramos do outro lado do medo? E na minha vida, quando eu comecei o meu relacionamento com Deus, tinha muitas coisas que eu queria fazer e eu não tinha coragem de fazer. Por exemplo, coisa simples. Colocar um louvor em casa. Eu nunca ouvia louvor em casa. Quando eu coloquei a primeira vez, algumas pessoas me chamavam de pastora Ludmila, tá virando irmã, né? As pessoas às vezes vão... O externo, ele vai tentar te cutucar em tudo que você tentar fazer. Eu dei um exemplo aqui do louvor. Mas pode ser em tudo. Pode ser se aparecer no digital, pode ser você fazer uma palestra, pode ser você começar a vender alguma coisa, empreender, pode ser você querer mudar de emprego, fazer uma transição de carreira, pode ser você querer ter outro filho, não sei. As pessoas vão querer te julgar. Porque as pessoas te querem bem, mas elas não querem te ver melhor que elas. Porque todo mundo tem essa carne. Todo mundo tem a luz e a sombra. E o que é do outro lado do medo, que eu até falei da última live, o que é nós vivermos o novo? É ter um novo posicionamento perante a isso. Ser disciplinada, constante, permanecer. Hoje, eu coloco aqui na maior altura, meu menino canta, às vezes até meu marido já me pediu a playlist para ele ouvir. Posso ajudar? Vai lá, minha vida. Tá com o olho vermelho. Então, o que precisa mudar? O que você precisa agora de uma nova atitude? Porque para você viver o novo, vamos ter novas atitudes. Vamos nos submeter a fazer algo que a gente nunca fez. Porque muitas vezes a gente em 2025 vai ser novo. Deus vai fazer algo novo. Eu quero viver algo novo de Deus. Quero viver as promessas. Mas a gente não tem coragem de acordar um pouco mais cedo. A gente não tem coragem. Eu vi uma amiga falando essa semana que agora, esse período do dia 13, agora de janeiro, é um período onde as pessoas já começam a desanimar do que se planejou lá no final de 2024, início de 2025. Gente, só passou 2 semanas do ano. E as pessoas já estão... Aquela lista, né, que foi feita no início do ano, já estão deixando de fazer. Então, para você viver o novo de Deus, que eu declaro, às vezes a gente está aqui numa live profética, eu declaro, você vai viver o novo de Deus na sua vida.
Você vai alcançar resultados que você nem imagina que você iria alcançar. Você vai alcançar pessoas que você nem imagina. Pessoas vão querer seu trabalho, pessoas vão querer que você palestre, pessoas vão querer que você escreva livros, pessoas vão querer que você abra empresas e elas vão te financiar. Você vai criar um novo negócio, o seu negócio vai crescer de forma extraordinária. É isso que você quer ouvir? É, mas você precisa se mover. Deus quer isso para você. Mas você precisa, então, se posicionar para viver isso. Você precisa fazer algo que você nunca fez. Submeter a fazer sua primeira palestra, a participar de um grupo de empresárias, a fazer sua live, dar uma aula, abrir um negócio novo, ir atrás dos clientes, ofertar o seu produto, participar de uma congregação na igreja, participar de servir a igreja. Enfim, o que você nunca fez que você pode fazer hoje? E na minha vida, cada derramar de Deus foi a partir de um movimento, de algo que eu nunca tinha feito. A primeira vez que eu decidi ser valorizada pelo meu serviço, a primeira vez que eu decidi ser batizada na igreja evangélica, a primeira vez que eu decidi palestrar para um grupo de mulheres, a primeira vez que eu decidi fazer uma live, a primeira vez que a louca aqui foi empreender no digital ainda, numa família que quase ninguém empreende, muito menos no digital, ninguém entende o que eu faço. Então são coisas que, quando você vê às vezes pessoas que estão lá fazendo coisas que não estão direcionadas aonde você quer chegar, e você se afasta dessas pessoas e você decide seguir um outro caminho, as pessoas vão te criticar, vão falar, e tá tudo bem. Posicionar é isso, você saber o caminho que você quer para viver o novo de Deus. E eu quero desafiar vocês a viver o novo de Deus, a se posicionar e fazer algo que você nunca fez. Quero colocar agora um louvor aqui, não sei se o Instagram vai me cair, vai me tirar aqui, mas vou colocar pra gente fazer uma oração. Estão ouvindo aí? Respire fundo. Obrigada, Pai, por essa live. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Abençoa, Senhor, a vida dessas pessoas. Que nós possamos ter uma semana abençoada. Tu és, por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Oh, meu Pai, que nós possamos ter mais conexão a Ti, que nós possamos estar dispostas a viver o novo. Tire da nossa vida tudo que não é Davi, nos dê sabedoria e discernimento para tirar também da nossa vida tudo que não está direcionado ao Teu chamado, às Tuas promessas que o Senhor tem para a nossa vida. Nós já Te agradecemos e nós oramos em nome de Jesus. Foi incrível ter vocês. Tenha uma semana abençoada.